Segunda Reis, capítulo 18, Segunda Reis 18. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 28 ao versículo 33. Segunda Reis, capítulo 18, versículo 28 ao 33. Você que está próximo a alguém que está sem a palavra aí, algum visitante que está com dificuldade, se puder auxiliar, levando a palavra até ele, para que assim todos nós possamos acompanhar a leitura nesta noite. Amém? Segunda Reis, capítulo 18, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: Absaque, pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a sua água da sua cisterna, até que venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Versículo 33. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós já temos louvado a Ti, já temos entoado os hinos, já temos ouvido várias oportunidades, testemunhos, mas neste momento, ó Pai, nós dobraremos e colocaremos toda a nossa atenção em ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que não venha ser a minha voz, meu entendimento, não venha ser aquilo que eu tenho para dizer, mas que venha ser o Teu Espírito Santo falando ao coração da Tua igreja através da Tua palavra. E que o nosso coração seja uma terra fértil e que a semente que for lançada nesta noite, ela venha produzir frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, podem estar se sentando. Peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas nesse texto em que nós estaremos meditando nesta noite. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler, nós fazemos aqui menção de um general assírio, que tem por nome Absaque. Este homem, nessa passagem que nós lemos aqui, ele vai se levantar contra o rei de Judá e vai cercar a cidade de Jerusalém, em que Ezequias estava reinando neste período. Mas eu peço para os irmãos que voltem um pouco. Nós estaremos voltando para entender quem é este exército, quem é este povo poderoso, que são os assírios ou a Assíria. Nós vamos ver aqui em 2 Reis 15, no versículo 29, nos diz da seguinte maneira: Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Macá, e a Joná, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Assíria. Este texto que nós lemos aqui é quando este rei da Assíria, Tiglat-Pileser, ele vai fazer o primeiro cerco ali no reino de Israel. Se nós voltarmos um pouco aqui, nós vamos entender que no início do reinado de Israel, após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. Aquele reino que era formado por 12 tribos, ele vai se dividir em dois. 10 tribos ficando com o reino do norte e outras 2 tribos ficando com o reino do sul.
Nessa passagem que nós lemos aqui, em 2 Reis, capítulo 15, nós vamos ver o rei da Síria, esse rei com o nome de Tiglat-Pileser, fazendo o seu primeiro cerco no reino do norte, onde assim ele vai estar capturando aquele povo e está levando-os cativos. Isso foi por volta de 733 a.C. e representou a primeira fase do cativeiro. Então aqui nós já vemos a Síria, ela um reinado poderoso que se propagou e se difundiu naquela época, se tornando a potência mundial naquela ocasião. E nós vamos ver que a mão do Senhor, ela vai pesar sobre o reino de Israel, que são essas 10 tribos, em que o Senhor vai usar a este rei da Síria, Tiglat-Pileser, para que ele venha punir ou venha castigar o povo de Israel por conta dos pecados que ele havia cometido. Agora no capítulo 16, no versículo 8 e 9, nós observamos da seguinte maneira: e tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei, e mandou um presente para o rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou o povo de Kir e matou a Rezim. O que está acontecendo aqui no capítulo 16? Novamente, nós vamos ver o Império Assírio, o Império da Síria, se levantando, mas agora não contra o reino de Judá, pois o rei de Judá, aquele rei que estava reinando ali por nome Acaz, ele vai enviar prata e ele vai enviar ouro para este rei da Síria, para que ele pudesse não lutar contra o reino de Judá e o rei Acaz, mas para que ele pudesse pelejar contra os seus inimigos, que era o rei da Síria e aquele rei que estava ali em Israel, que era o rei Remalias. Então nós já vamos ver e entender que no contexto dessa época, a Síria era um exército extremamente poderoso. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade na batalha, pela sua falta de amor, pela sua falta de compaixão para aqueles que eles estavam batalhando. Eles invadiam as cidades e eles não tinham piedade nem pena de nenhum daqueles que eles estavam invadindo. Então nós vamos ver aqui que o próprio povo de Deus, o rei de Judá, que estava sendo regido por Acaz, fez uso, ou seja, comprou este exército poderoso, que era o exército da Síria, para que este pudesse estar batalhando contra os seus inimigos. Então isso nos faz entender que verdadeiramente era um exército poderoso. Agora voltando para Israel, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4, nós vemos da seguinte maneira: no ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do carcereiro. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Após a primeira leva que foi feita por Tiglat-Pileser, agora novamente a Síria vai se levantar, agora regida pelo rei Salmanaser, que nós vemos aqui no versículo 3, mas ela vai se levantar agora com mão forte sobre as 10 tribos de Israel. E nós vamos ver aqui uma coisa que nos chama a atenção no início do versículo 17, que a palavra do Senhor vai dizer, que aqui na parte A do versículo 2, que este rei Acaz, ele fez, o rei Oséias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, se nós pegarmos aqui o capítulo 17, a partir do versículo 7, nós seguimos até o versículo 41, que finaliza o capítulo 17, nós vamos ver o porquê que Deus, com mão forte, pesou contra os reinos de Israel.
Na verdade, nós lemos ali, principalmente no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, onde Moisés vai alertar o povo acerca de onde eles estavam indo, para onde eles estavam indo e qual foi a missão que Deus tinha preparado aquele povo. Então Israel já estava ciente, ela já estava atenta a tudo que eles iriam encontrar ali, mas o povo fez totalmente ao contrário de tudo aquilo que Moisés havia dito para que o povo não fizesse. Tudo aquilo que Deus falou para que a nação de Israel e a nação de Judá, aquele povo que entrou na terra prometida unido em 12 tribos, tudo que Deus falou para eles não fazerem, todos aqueles povos que Deus pediu para que eles expulsassem, e as práticas pecaminosas que já tinham chegado ao topo, e a taça da ira de Deus já estava se tornando, Deus vai dizer para que essa nação, que a nação de Israel pudesse expulsar esses moradores da terra, porque as abominações, os pecados que eram cometidos por aquele povo que estava habitando ali na terra de Canaã, tinham chegado às narinas de Deus e cheiravam mal. Mas o povo de Israel, com o passar do tempo, nós vamos ver ali no livro de Juízes, no final do livro de Juízes, e Juízes vai nos relatar isso, a decadência do povo de Israel. O povo de Israel naquela terra vai viver de altos e baixos. Aquele povo, o Senhor enviava um juiz, um conquistador, que libertava aquele povo, mas quando aquele povo era liberto, passava pouco tempo, aquele povo se esquecia do que Deus tinha feito, se esquecia do cativeiro que Deus tinha libertado eles. Assim, novamente a mão do Senhor volta a punir o seu povo, e aquele povo, quando os seus inimigos vão os punir, e vem com mão forte sobre eles, eles vão se arrepender, e eles vão clamar a Deus, e novamente Deus vai enviar um libertador para aquele povo, mas isso vai se tornar um ciclo vicioso na nação de Israel, um ciclo em que eles vão viver de altos e baixos. Eles recebem a proteção e a provisão divina, passam o tempo, eles se esquecem, eles voltam a adorar os ídolos, na qual Deus pediu para que esses povos fossem mortos, fossem expulsos daquela terra. Deus vai enviar um inimigo com mão forte sobre o seu povo, para os punir pelos pecados. O povo vai clamar a Deus, e novamente Deus vai levantar com mão forte sobre este povo. Mas chegou um momento em que o pecado do povo de Israel, dessas 10 tribos, estava tão grande, estava cheirando tão mal, que Deus resolveu espalhar este povo. Então aquilo que Deus usou o povo dele para fazer, aquilo que quando as tribos atravessaram o rio, eles expulsaram os moradores de Canaã por conta dos pecados, agora Deus vai pegar uma nação ímpia, uma nação cruel, que eram os assírios, para punir o seu povo. E nós vamos ver aqui que o rei Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, nós vamos ver aqui no versículo 7 da seguinte forma, no capítulo 17: E sucedeu, por assim, os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. A segunda coisa, no versículo 12: E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas. E no versículo 17 nós vamos ver da seguinte maneira: Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deram as adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira do Senhor. Irmãos, olha o nível de pecado, o nível de atrocidades que o povo de Deus, aquela nação que havia sido escolhida pelo Senhor, que o Senhor com mão forte havia tirado do Egito, estava cometendo. O povo deixou de adorar ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Deus que os libertou, ao Deus que mandava chuva no tempo certo, ao Deus que provia o alimento, que provia as vestes, e que fez aquela nação que era um povo escravo se tornar uma nação reconhecida naquela época. E eles vão se entregar a outros deuses, vão adorar aos ídolos. A palavra do Senhor vai nos dizer que com a mesma madeira que eles cortavam e queimavam a lenha para esquentar-se, para fazer as suas comidas, com esta mesma madeira eles faziam ídolos para se prostrar. Olha a cegueira que o povo de Israel estava. E eles haviam se esquecido do amor de Deus,
e que com mão forte o Senhor havia os libertado do Egito. E eles vão cometer atrocidades ainda piores, em que eles vão entregar os seus filhos a serem queimados no fogo, oferecendo os seus filhos aos ídolos e aos deuses pagãos. E o Senhor, ao ver essas coisas acontecendo, depois de tantas tentativas, depois de tantas maneiras de enviar a tantos juízes, de enviar tantos libertadores a Israel, a essas 10 tribos, o Senhor vai vir com mão forte e pesar a sua mão sobre eles. E assim este povo é levado em cativeiro. No versículo 39 nós vamos ver da seguinte maneira: mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Essa era a promessa que Deus tinha feito. Mas, versículo 40, porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também fazem os seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. O que aconteceu, irmãos? Aqui, entre o versículo 24 e o versículo 39 que eu fiz a leitura. Este povo vai ser espalhado, e este rei da Síria, ele vai enviar outros povos para morar na terra em que o povo de Deus habitava. Qual era o objetivo deste homem? Qual era o objetivo deste rei da Síria? Era enfraquecer aquelas pessoas que estavam morando naquela pátria. Porque se a pessoa era tirada da sua pátria e era colocada para morar em outro lugar, com outra língua, com outro costume, é bem verdade que dificilmente este povo, que tinha culturas diferentes, uma língua diferente e que serviam a Deus diferente, se uniriam para se levantar contra o rei da Síria futuramente. E esse é um dos principais motivos que nós vamos ver que no Novo Testamento os judeus não se davam bem com os samaritanos, na qual o próprio Jesus vai quebrar esse paradigma. Foi o que aconteceu? O rei da Síria enviou povos estrangeiros para morar na terra em que o povo de Deus tinha tomado. E assim, aquele povo começou a dizer para o rei da Síria: nós não podemos ficar nessa terra, pois o Deus dessa terra, o Senhor dessa terra, tem enviado animais, tem enviado pragas que estão nos punindo. E nós não podemos ficar nesta terra. Assim o rei da Síria vai enviar alguns sacerdotes para que pudessem ensinar a estes povos estrangeiros o Deus na qual o povo de Israel servia. E aqui nós vamos ver o que nós falamos aqui na nossa escola bíblica dominical sobre sincretismo religioso. Ao invés daquela nação, aquele povo estrangeiro que estava ali se converter ao Senhor, eles fizeram totalmente o contrário. Eles serviam a Deus, mas eles continuavam servindo aos deuses em que eles haviam crescido e aprendido a adorar. Então é por isso que futuramente nós vamos ver que os judeus eles não se davam bem com os samaritanos, porque eles reconheciam e entendiam que os samaritanos haviam se corrompido. O sangue dos samaritanos não era mais puro. Então esse era o motivo de inimizade que este povo tinha, e foi isso que aconteceu. Esse foi o resultado do pecado de Israel, do pecado dessas 10 tribos. Aquela nação que havia sido escolhida por Deus, separada, em que Deus guardou com mão forte pelo deserto, fez com que eles atravessassem o mar, mandou um alimento, mandou uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite, mandou uma nuvem para cobri-los durante o dia. Esta nação, irmãos, que tomou terras que eram povoadas por gigantes, homens terríveis, homens que eram temidos naquela época, e com mão forte nós vamos ver principalmente através do reinado de Davi, nós vamos ver que o Senhor pouco a pouco foi tomando e foi expulsando as pessoas e os habitantes daquela terra. Mas por conta do povo de Deus, da nação escolhida de Deus, não expulsar todos os moradores, eles fizeram totalmente o contrário. Ao invés de ensinar, ao invés de mostrar para aquelas nações que eles serviam ao Deus verdadeiro, eles se inclinaram aos deuses daquelas nações. E este foi o resultado. Foram espalhados, foram dizimados por essa nação cruel. E nós vamos ver aqui que no versículo, capítulo 18, nós já saímos do reinado de Israel e nós voltamos para o reinado de Judá. E nós vamos ver que Ezequias, ele vai passar a reinar. Ezequias era filho de Acás e ele tinha 25 anos de idade. No capítulo 18, versículo 2, nós vamos ver isso. E ele reinou por 29 anos em Jerusalém.
E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Mas no versículo 3, algo vai nos chamar a atenção. Algo que no capítulo 17 estava dizendo que o rei Oséias fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas nós vamos ver que no reinado de Ezequias, ele vai tomar uma atitude sábia. Ezequias vai tomar uma atitude prudente. Olha o versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Versículo 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo dos bosques, e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quem era essa serpente Neustã? Era a serpente na qual Deus pediu para que Moisés simbologicamente levantasse no deserto, para que o povo, quando estivesse sofrendo aquela praga, olhando para essa serpente e crendo em Deus, eles eram curados e eles não eram afetados pelo castigo que Deus tinha enviado. Mas aquele povo, ao invés de olhar para Deus, ao invés de olhar que Deus tinha os livrado daquela praga, daquilo que estava os atormentando, até mesmo anos depois, séculos depois, o povo de Deus ainda estava adorando, não ao Deus que pediu para Moisés levantar aquela serpente, aquela figura, mas eles estavam adorando aquele animal, aquela serpente de bronze, que tinha por nome Neustã. Mas Ezequias, ele não vai se conformar com essas coisas, e sendo um homem prudente, sendo um homem temente a Deus, Ezequias vai quebrar estes altares e vai promover novamente o culto ao Deus vivo. Versículo 5. E no Senhor Deus ele confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após, e ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado para Moisés. Então isso era uma das características deste rei Ezequias. Homem que nós vamos ver que ele, no período em que ele estava reinando, ele viu a queda de Israel. Ele viu aquele exército poderoso, aquele exército da Síria, massacrando as 10 tribos, matando aqueles que eram seus irmãos e levando-os cativeiro. Então nós vamos ver que novamente o rei da Síria, ele vai se levantar contra o povo de Deus. Agora, depois que ele tomou essas 10 tribos, e a Síria no auge do seu reinado, tomando aqueles povos que estavam ao seu redor, agora eles também vão se levantar contra o reino de Judá, na qual Ezequias era rei. E este nome, que agora era o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, vai se levantar contra o rei Ezequias. Versículo 3, capítulo 18. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Irmãos, vamos observar isso aqui, versículo 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós vamos ver que Ezequias, ao ver que a Síria estava governando e tomando os povos, ele vai se levantar contra a Síria. E ele não vai prestar ao tributo e entregar ao rei da Síria tudo aquilo que estava sendo cobrado. Mas nós vamos ver que Ezequias, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um rei poderoso naquela época, ele vai temer ao que estava acontecendo. Ele vai fraquejar. Olha que interessante isso, irmãos. Um homem que, no versículo 7, nós vamos ver: assim foi o Senhor para com ele, e onde quer que ele saía, se conduzia com prudência. Era um homem que se conduzia com prudência perante o Senhor. Mas diante daquele rei, diante daquele exército tão poderoso, Ezequias, ele vai se acovardar. O lado humano de Ezequias, aquele homem que estava ali ultrajado com vestes de rei, vai temer aquilo que estava acontecendo.
e ele vai sentir medo, e ele vai dizer para Senaqueribe que eu errei, eu pequei contra ti, e ele vai enviar prata, vai enviar ouro, mas mesmo assim, mesmo fazendo essas coisas, como eu disse para os irmãos, os reis da Síria, este exército tão poderoso, eles eram imprudentes, eles não sentiam amor, eles eram cruéis, eles eram homens sanguinários. E mesmo Ezequias pagando aquele tributo que estava atrasado, nós vamos ver que o rei da Síria vai enviar a Tartã, versículo 17, Rabsaris e Rabsaque e de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram, e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo com eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Irmãos, olha que interessante, o quão sábio em estratégia de guerra, e o quão inteligente, o quão poderoso era este exército da Síria. Eles vão cercar a cidade, e eles não vão oprimir o povo primeiramente, tirando os alimentos ou com o seu grande número de exércitos. Estes homens, eles vão usar um terror diferente, não um terror físico, mas agora este general enviado por Senaqueribe vai fazer um terror psicológico no povo de Deus. Irmãos, olha a sagacidade e inteligência destes homens. Estes homens estudaram a língua que o povo de Jerusalém falava, da qual eles se pronunciavam a estes homens. Eles falavam para eles da maneira em que eles pudessem entender. E eles vão subir e vão falar, e o povo que estava nas muralhas vão ouvir e vão começar a temer aquilo que estava sendo falado para aqueles homens. E os servos do rei Ezequias vai dizer para eles, no versículo 26, rogamos-te que fale aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos que não fales em judaico, aos ouvidos do povo que estão acima do muro. Então aqueles homens, eles vão temer aquilo que estava acontecendo, e através do terror psicológico, este reino da Síria, este exército poderoso que já tinha tomado as 10 tribos, agora vai cercar Jerusalém. E Ezequias, de forma desesperada, ele vai temer a Deus. E nós vamos ver aqui no versículo 37, e aqueles que faziam parte daqueles conselheiros de guerra, aqueles que estavam ao lado do rei, eles vão rasgar as suas vestes, ou seja, eles estavam desesperados por aquilo que estava acontecendo. E nós vamos ver aqui, irmãos, onde eu li aqui, no versículo 33, olha a audácia desse exército, irmãos, olha a audácia desses homens. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Este homem agora vai se levantar contra o povo de Deus. E ele não se contentou apenas em falar ao povo, falar aos conselheiros de guerra, falar aos generais, aos capitães de Israel. Ele vai se levantar contra o Deus de Israel. E este homem, na sua tolice, na sua ignorância, vai dizer: se os outros deuses não puderam livrar as outras nações que nós tomamos, porventura o Deus de Israel poderá os livrar? E aqui no versículo 30, onde nós fizemos a leitura, vai dizer assim: certamente nos livrará o Senhor. Este homem vai pegar as palavras do rei Ezequias e vai dizer: vocês vão dar ouvidos a este rei, vocês darão ouvidos a Ezequias, que está dizendo que o Senhor os livrará. As outras nações da qual a Assíria tomou não foram libertas por seus deuses, pelos seus senhores. Porventura o Deus de Israel poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E Ezequias, um homem temente a Deus, ele vai rasgar as suas vestes, aqui no versículo 1, no capítulo 19. Ele vai clamar ao Senhor, e com o seu coração contrito, com o seu coração quebrantado, vendo que não tinha mais esperanças para Jerusalém, eu vejo este homem que era o líder daquela nação, vendo acontecendo com o seu povo, mesmo que aconteceu com as outras 10 tribos. E aqui nós já paramos para entender e para meditar algo para nossas vidas. Nós temos que entender que chegará momentos em que a igreja, chegará momentos em que o povo de Deus não vai encontrar solução para os problemas.
não vai encontrar saída para a opressão que estará acontecendo. Nós temos que entender que vai chegar momentos que o nosso lado humano vai temer o nosso inimigo. Não mais o inimigo físico, porque a nossa guerra não é mais contra a carne e sangue. Mas chegará um momento em que nós iremos temer, em que nós sentiremos medo, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, assim como Ezequias era. Mas nós temos que entender, e este é o ponto principal, que o nosso horário já vai, e é o ponto em que eu queria chegar conosco nesta noite, foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. A igreja de Deus precisa entender que a nossa maior arma não é a influência, que a nossa maior arma não são os estudos, que a maior arma da igreja não é o número que nós temos, as grandes congregações, não é o tamanho do templo. Nós temos que entender que a maior arma que foi entregue para o povo de Deus se chama oração, se chama quebrantamento, se chama entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E Ezequias, sendo um homem temente a Deus, ele vai entender isso. A situação tinha saído do controle de Ezequias, e ele vai enviar mensageiros ao profeta, que naquela época era o profeta Isaías. E ele vai declarar para Isaías tudo aquilo que tinha sido falado. E este homem, por nome Rabsaque, que era o general do exército de Senaqueribe, enviou uma carta a Ezequias dizendo que ele iria invadir a cidade e ninguém, nem mesmo Deus, poderia os livrar do que estava para acontecer. Então o que nós vamos entender é que aos olhos humanos era impossível para Ezequias vencer aquela situação. Mas Ezequias, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem reconhecedor das suas fraquezas, ele vai se prostrar perante aquele que pode e aquele que tinha mão forte para o livrar. E Isaías vai enviar uma resposta para o rei Ezequias. Versículo 19, Ezequias vai finalizar a sua oração, capítulo 19, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, seja servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Mas algo que me chama a atenção, por que Ezequias, ele tinha uma autoridade, de certa forma, ele tinha aqui convicção daquela oração que ele estava fazendo. O final do versículo 19 é uma resposta daquilo que nós lemos no início do capítulo 18. Ezequias fez conforme tudo aquilo que o Senhor tinha proposto para que ele fizesse. Ezequias não clamou a Deus apenas no momento de aflição. Nós temos que nos chamar a atenção acerca disso. Quantas das vezes nós só oramos, quantas das vezes nós só buscamos a Deus quando nós estamos passando por um momento de aflição, quando a luta bate a nossa porta. Mas não foi assim com Ezequias, e não deve ser assim também conosco. Nós não devemos simplesmente buscar a Deus quando a necessidade bater na nossa porta. Ezequias, desde o início do seu reinado, já buscava a Deus. Então, trazendo para uma perspectiva para os nossos dias, Ezequias já tinha azeite, ele tinha reserva com o nosso Deus. E no versículo 20, a oração que foi feita aqui no versículo 19, ela já vai ser respondida. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Irmãos, nós poderíamos ter acesso a todos os exércitos do mundo. Você poderia ser amigo de um policial, de um coronel, você poderia ser amigo do presidente, de um rei. Mas o cristão precisa entender que os poderes da terra foram sim instituídos por Deus, mas aquele que está no controle de tudo é o nosso Deus. Nada foge do controle das suas mãos. A igreja precisa entender que tudo aquilo que acontece, que tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que acontecerá está debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Aquilo que estava acontecendo ali com Ezequias naquele momento desesperador, que
desesperador, mas para Deus era apenas uma ocasião para Ele mostrar para o rei da Síria de que quem está no controle de tudo, de que quem é o Senhor dos exércitos, era o Deus que estava com Israel. E nós vamos ver aqui, irmãos, a resposta de Deus para o rei da Síria. Versículo 32: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Irmãos, olha o que Deus vai responder para este homem: pelo caminho onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, assim diz o Senhor. Irmãos, a igreja não deve temer ao homem, a igreja não deve temer aos poderes. Nós temos que entender que nós estamos vivenciando e vivendo uma época em que as coisas estão se afunilando, e afunilando de tal maneira, foi o que nós falamos na lição de hoje na escola bíblica, de que esta verdade ela está tentando ser usurpada. A verdade em que nós pregamos através da palavra de Deus tem tentado ser apagada, onde as pessoas têm buscado, através da palavra de Deus, distorcer aquilo que foi ensinado para satisfazer os seus próprios prazeres. O púlpito da igreja, os pastores, os pregadores não podem mais pregar a verdade. Por quê? Porque a mídia está de cima, a todo tempo prestando atenção em tudo aquilo que tem sido falado. O púlpito da igreja, a palavra de Deus não pode ser pregada mais contra a idolatria, porque você está sendo uma pessoa com intolerância religiosa. A nação tem se levantado, tem se conspirado com tudo aquilo que se diz ser a verdade de Deus. E isso tem tentado entrar até mesmo dentro dos templos. Mas a igreja de Deus precisa entender e estar atenta de que, mesmo com uma prisão, mesmo com uma ameaça de fechar as portas dessa igreja por pregar a verdade, nós não devemos temer a homens. Mesmo que se disserem, se pregar, se falarem sobre este tema, se falarem sobre este assunto, vocês serão cancelados, vocês serão bloqueados, as portas da igreja serão fechadas. A igreja não pode parar de pregar a verdade, porque nós não tememos a homens. O Deus que está com suas mãos sobre nós foi o mesmo Deus que atendeu a oração de Ezequias. Nós vamos ver que a igreja primitiva ela foi perseguida não por tentar se amoldar, não por tentar se acostumar ao mundo, ao povo daquela época, mas justamente por combater tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, justamente por combater, por pregar a verdade. Nós temos que entender que a igreja não tem que se amoldar ao mundo. A igreja de Deus ela está na contramão do mundo. Mas aí os irmãos vão dizer: mas Daniel, eles vão se levantar contra a igreja, eles vão se levantar contra mim, eles podem nos prender, porque há leis contra isso, há leis que vão contra aquilo que é ensinado através da palavra de Deus. Mas mesmo que isso aconteça, façamos como Paulo: sou um embaixador de Cristo em cadeias. Se nos prenderem, pregaremos nos presídios. Se nos castigarem, louvaremos a Deus, assim como os discípulos fizeram ali em Atos. Eles se regozijaram por estar sendo punidos, por estar sendo castigados, por anunciar a verdade. E se nos matarem, e se tirarem as nossas vidas, no último dia, aqueles que foram mortos, aqueles que estão mortos, ressuscitarão primeiros. E aqueles que estão vivos encontrarão com Cristo nas nuvens. Nós não nos devemos nos amoldar com as coisas deste mundo. Doa o que doer, seja a perseguição que for, nós somos detentores da verdade. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Convido a igreja para se colocar de pé neste momento. Então, qual é a palavra que nos conforta em relação a tudo aquilo que eu falei sobre o rei Ezequias? É quando o nosso Deus, este Deus forte, este Deus poderoso, vai responder à oração que Ezequias fez. Para Ezequias era algo que estava fora daquilo que ele podia fazer.
Ezequias já estava vendo o fim da nação, mas por ser um homem temente a Deus, por seguir a Deus, seguir os seus estatutos, a igreja precisa entender isso. Para que Deus possa cuidar, para que Deus possa zelar da sua igreja, é necessário que a igreja venha se colocar na posição. É necessário que a igreja venha consertar o altar. É necessário que a igreja venha tirar tudo aquilo que tem se tornado idolatria. É necessário que a igreja venha expulsar tudo aquilo que tem se tornado um ídolo em nosso coração. Somente assim, quando a igreja orar, quando nós orarmos, a nossa oração será respondida. E o que acontecerá com os inimigos? O que acontecerá com aqueles que se levantarem contra o povo de Deus? Versículo 35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Um anjo que o Senhor enviou matou 185.000 homens. O que nós estamos temendo, irmãos? Nós estamos temendo prisão, estamos temendo a lei que será levantada e já está sendo levantada, estamos temendo a homens, sendo que o nosso Deus, esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso está conosco, Ele está nos guardando. Não há, irmãos, de maneira nenhuma nós abriremos mão desta verdade, de maneira nenhuma a igreja abrirá mão desta palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que este rei que se levantou contra o povo de Deus vai voltar sozinho pelo mesmo caminho que ele veio, e ele vai morrer dentro do templo do seu próprio Deus pela mão dos seus 2 filhos. Foi envergonhado. Então, para finalizarmos, perseveramos, continuemos, irmãos, defendendo esta verdade. Custe o sofrimento, custe a dor, custe a nossa própria vida, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. O nosso Redentor, Ele vive. Então continuemos a prosseguir por este caminho. É estreito, é apertado, é difícil, mas nós temos um Consolador, e Ele está cuidando de nós, e Ele nos guardará até o dia em que o nosso Senhor voltará. Façamos uma oração nesta noite. Ó Deus Santo, Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta maravilhosa palavra que o Senhor nos revelou através do teu Espírito. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, e sabemos que como forte o inimigo se levantará contra a igreja nestes últimos dias. Ó Deus, mas através do teu Espírito Santo, dá à sua igreja força, Deus, dá à sua igreja vigor, para que nós possamos permanecer firmes na tua presença. Custe o que custar, ó Deus, que nós venhamos prosseguir caminhando neste caminho, levando a nossa cruz, levando este fardo que é leve para nós carregarmos, e que nós não venhamos negar o teu nome, ó Jesus. Ó Espírito Santo, que a tua igreja venha permanecer firme e constante na tua presença, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Eu agradeço essa maravilhosa oportunidade em nome de Jesus.